Portanto, a sua solução geral φg, a solução geral da equação diferencial linear homogênea é dada por QFG aplicado em x é A elevado a 2x, ok? Mais B, x elevado a 2x, qualquer que seja o x real, onde A e B são dois números reais, quaisquer, são duas constantes. Estamos entendidos, hein? Tá? Teoria já matou, não tem que fazer conta aqui mais não. Teoria já não matou. O próximo caso é, claro, quando o delta é negativo, né? Não vai dar para fazer as contas, que eu tenho que fazer algumas considerações. Primeiro, é o seguinte, você já viu que... Mas eu vou deixar o suporte para o próximo caso, tá? Que é o delta negativo. Tá? Não tem raiz real, mas a equação tem solução. A equação diferencial linear tem solução. E quem são as soluções linearmente dependentes? Aí você vai ver que essas soluções vão envolver seno e cosseno e a exponencial. Tá? Por quê? Então, para as contas que eu farei na próxima aula, eu preciso do seguinte resultado. Ó, hoje você já viu que a equação diferencial, a equação diferencial linear homogênea, essa equação aqui, f2' de x menos f de x igual a zero, tá? Essa equação tem duas soluções linearmente independentes. Elas têm duas soluções linearmente independentes, ela possui, não são as únicas, tá? Eu estou dizendo que possui duas soluções linearmente independentes, tá? φ1 de R em R, φ1 para economizar na escrita, φ1 e φ2 de R em R, dadas por, nisso da aula, dadas por φ1 de x, quem é? Seno de x e φ2 de x igual a cosseno de x. Elas são linearmente dependentes. Então, se você olhar para cá, certo? Você vê o seguinte. Pegar um beta positivo. Seja beta um número positivo e a equação diferencial linear homogênea f2' de x menos beta 2 f de x igual a zero. Essa equação. À luz do que foi feito, à luz disso aqui, me dê duas soluções dessa equação. É beta 2. É seno e cosseno também, mas é seno e cosseno não é como aqui. Quem são? Tá? As funções
Você vai concordar comigo que as funções, é a regra da cadeia, tá? Regra da cadeia. As funções φ1, φ2, de R em R, dadas por φ1 de x igual ao seno de x e φ2 de x igual ao cosseno de x, qualquer que seja o x real, tá? Zero. Elas são soluções, mas para ser solução, o que deve aparecer aqui? Ser beta. Beta vezes x. São, qualquer que seja x real, são soluções da equação diferencial linear homogênea. Estou olhando para essa daqui. Olha aqui. Quem é a derivada primeira do seno da φ1? Desculpe, da φ1, quem é? É beta cosseno de beta x. E quem é a derivada segunda? Menos beta 2 seno de beta x. Então, quando eu jogar aqui, vai zerar. Vai zerar. A mesma coisa aqui, ó. Quem é a derivada da φ2? Menos beta seno de beta x. Então, o que é a derivada segunda? Menos beta 2 cosseno de beta x. Então, quando eu jogar φ2 aqui e a φ2 duas linhas, vai zerar. É ou não é? Então, essas duas funções, elas são soluções e elas são linearmente dependentes. Vamos ver. Tens. Ó, o beta é positivo. Beta é positivo. Estou pegando o beta positivo, estou montando essa equação aqui. Tá? Tens. E na próxima aula vocês vão ver porque eu vou considerar essa equação aí para resolver. Então, tens quem é o Wronskiano de φ1 e φ2 em x. Isso é o determinante de quê? Vamos ver. φ1, seno de beta x. φ2, cosseno de beta x. Aí as derivadas, vai ficar o quê? Beta, cosseno de beta x, e aqui, menos beta, seno de beta x. Então, se você calcular esse determinante, vai dar menos beta. Não é não? Que é, por hipótese, diferente de zero. Tá? Estou considerando o caso em que beta é positivo, estou montando essa equação, logo, φ1 e φ2 são soluções, o quê? Linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea. São soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea. Então, grave isso aqui, ó. Grave isso aqui para a próxima aula. Beta positivo, essa equação diferencial linear homogênea aqui, tá? De ordem 2. Essas duas funções são soluções linearmente dependentes dela, tá? Isso eu vou precisar para resolver o caso em que o delta, em que você tem a equação geral, tá? Equação diferencial linear de ordem 2 com coeficientes constantes, e a equação característica não tem raízes reais, ou seja, o seu discriminante é negativo. Aí você vai precisar desse resultado. Por hoje tá bom. Encerra, por encerrar.